nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, sendo canal do Senhor. Flua do teu trono uma palavra para o nosso coração, que nós saímos daqui fortalecidos pelo Senhor, livres de toda condenação e acusação, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? O Senhor tem me constrangido em todo lugar que eu vou a ministrar sobre graça e favor. Por quê? Porque as pessoas, através da religiosidade, andam muito sobrecarregadas. Faz isso, não faça aquilo, isso pode, aquilo não pode. São leis, são regras que levam as pessoas a viver uma vida de cansaço, de escravidão. E não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para amar, para libertar, para fazer de você novo. Amém? Então recebe em nome de Jesus essa liberdade no Senhor. Mas como? Como é que eu vou viver na presença de Deus? Amém? Nós podemos escolher viver em Adão ou viver em Cristo. Como é que é isso? Em Adão, você vai receber tudo o que é de Adão. E obviamente em Jesus, você vai receber tudo o que é de Jesus. Lá em Romanos 5,19, a palavra, eu vou ler aqui na NVI, e os meninos vão projetar lá, numa outra linguagem, mas você consegue entender. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Eu estou lendo a mesma linguagem, né? Amém. Muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então fala assim comigo: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa frase parece uma frase comum, simples, mas não é. É a maneira jurídica de você ir contra as armadilhas do diabo. Acredita em mim. É a maneira legal de você ir contra as artimanhas do inimigo. Quando ele vier contra você, você vai dizer para ele: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando ele vier te acusar de algo que você cometeu, porque nós erramos, você vai contra ele usando essa arma legal, jurídica, amém? De dizer a ele: eu fui justificado por Jesus, amém? Então, em Cristo, nós vamos receber tudo aquilo que é dado para ele, e é isso que nós queremos, amém, irmãos? Porque nós precisamos entender que nós precisamos, ou a gente está em Adão, ou está em Cristo. E como é que é estar em Adão e em Cristo? Lá em Hebreus 7, do verso 7 ao 14, nós não vamos ler por amor ao tempo, nós lembramos lá da ordem de Melquisedeque. Eu não sei se você se lembra, lá em Gênesis 14, quando Abraão veio de uma vitória naquela guerra contra os reis, ele trouxe Ló e todos os moradores de Sodoma livres do cativeiro. Ele libertou todo mundo. E é óbvio que depois de uma guerra, você tem os despojos da guerra. Tem muita gente que tem muito sofrimento durante as batalhas, mas eu quero dizer para você, meu irmão, essas batalhas, no final delas, porque você já é vencedor, elas vão trazer para você despojos, amém? E você vai ser enriquecido no final de todas essas lutas, porque você já é vencedor em Jesus, amém? Então Abraão, quando ele voltava, imagina o seguinte: eu venci. Esses reis que ele venceu foram 4 reis que lutaram contra 5 e venceram. Mas Abraão, com 318 homens, venceu esses 4 reis poderosos. Pensa, quem venceu? Evidentemente que foi Deus. Não teve nada a ver com Abraão e seus 300 homens, amém? Mas quando você volta de uma vitória, é óbvio que você pensa: rapaz, eu sou fera demais, eu venci. Então Abraão voltou, e é interessante que a Bíblia ali diz o seguinte, que o rei de Sodoma foi ter com Abraão, foi encontrar-se com Abraão. Agora, tem um ponto ali no texto bíblico, no parágrafo seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, príncipe da paz, sacerdote do Deus Altíssimo, que na verdade é o Jesus maravilhoso, é o nosso Senhor.
ele interceptou Abraão antes que ele encontrasse com o rei. E ele ceiou com Abraão. Ele partilhou pão e vinho, como nós fizemos aqui. Essa comunhão, ele bateu um papo com Abraão e falou: olha, Abraão, bendito seja o Deus de Abraão, que te deu essa vitória, e que te dá todas as coisas. Naquele momento, Abraão, as escamas caíram dos seus olhos, e ele percebeu que a vitória não foi dele, nem dos homens dele, mas foi Deus que deu a ele aquela vitória, que seria impossível. E naquela hora Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha. Quando Abraão dá o dízimo de tudo que ele tem, ele faz isso para toda a sua descendência. Nós vamos entender isso. Agora, depois que Melquisedeque foi embora, o rei de Sodoma encontrou com Abraão e falou para Abraão: Abraão, é o seguinte, pode ficar com todo o ouro e a prata, com todo o despojo que você pegou nessa guerra, eu só quero o povo. Olha o rei de Sodoma, conversa é essa? Mas o que ele queria? Ele queria dizer que a riqueza de Abraão estava na mão do rei, mas Abraão tinha tido um encontro com Jesus, e o seu coração estava entendendo de onde veio toda a sua riqueza, e aí ele falou para o rei: eu não quero nada, nenhum fio de sapato seu, porque para que um dia você não possa dizer que eu fui enriquecido por você, porque quem me dá todas as coisas é Deus, é nele que eu espero a minha riqueza. Amém? E essa visão nós precisamos entender. Então essa ideia é para mostrar para nós que Melquisedeque, ele é maior do que a herança abraâmica. Vamos entender isso. Quando Isaac, Isaac é o filho de Abraão, ele ofereceu, quando Abraão ofereceu o dízimo de Melquisedeque, ele está dizendo o seguinte: ó, Isaac, o meu filho, em mim, em Abraão, também ofereceu o seu dízimo, a sua oferta. Ele está dizendo que Jacó, em Abraão, Levi, do grupo dos levitas, também ofereceu esse dízimo em Abraão. Isso quer dizer que Melquisedeque é maior que Abraão, que é maior que Jacó, que é maior que Isaac, Jacó, e maior do que Levi. Então, quando você fala de obra, quando você fala de sacrifício, nós temos um grupo chamado dos levitas, que quando a lei foi dada, esses levitas eram os encarregados de organizar a oferta. Então presta atenção, quem é maior que tudo isso? Melquisedeque, que é o próprio Jesus. Então entenda que Paulo vai mencionar o princípio. Todos estávamos em Adão quando ele pecou, presta atenção. Por isso que quando Adão pecou, ele pecou para toda a sua posteridade, inclusive nós. Por isso que nós temos a natureza, tínhamos, né? E agora nós mudamos. Nós tínhamos a natureza de Adão. Todos que nasceram são descendentes dele. Então o pecado que ele cometeu, é evidente que todos que estão debaixo dele cometeram. Mas também, eu estou te mostrando isso para quê? Para que você entenda que tudo que Cristo fez, toda a sua descendência, aquele que crê, que passa a ser filho de Deus, também recebe essa promessa e essa herança. Consegue entender isso? Então nós precisamos entender que a tragédia foi estabelecida quando Adão pecou. Agora, olha que coisa interessante, quem comeu o fruto primeiro? Eva. Mas a Bíblia, por acaso, em algum momento lá na frente, fala que o pecado foi de Eva? Quando você lê o texto, ele fala assim: olha, assim como Eva pecou, toda a humanidade pecou. Não, fala de quem? Porque o homem é o sacerdote, a responsabilidade está na sua mão, você que tem o domínio da sua casa. Você entende isso? Nós somos os sacerdotes, a responsabilidade é nossa. Seja homem na sua casa, seja o cabeça, seja o sacerdote,
na sua casa. Isso não quer dizer que você vai oprimir ninguém, mas você vai ser liderança debaixo do Senhor. Amém? Aleluia. Muito bem. Mas agora, entenda isso. A obediência de outro, nós podemos ser constituídos justos. Quem é esse maravilhoso? O nosso desespero está em Adão, mas a nossa esperança está em Jesus. Amém? Estar em Cristo e morrer com Jesus e ressuscitar com Ele para uma vida plena. É isso que nós precisamos entender. Irmãos, nós não podemos mais viver uma vida adâmica. Nós precisamos viver uma vida em Cristo, uma vida plena, livre da escravidão. É isso que eu estou querendo mostrar para você. Estar em Cristo nos leva à libertação da prática do pecado. Você não está mais debaixo do jugo da lei. Você é livre do pecado. Nós nascemos pecadores. Por quê? Porque nós temos uma hereditariedade. Mas como é que nós vamos nos livrar dessa herança adâmica? Porque olha só, lá a obra da cruz que Jesus fez, Ele liquidou de uma só vez com todo o nosso pecado. Mas eu pergunto, e a fábrica do pecado? A gente continua produzindo isso. Então nós precisamos aprender a parar de pecar. Tem jeito? Claro que tem, Jesus nos mostrou. É fácil? Não, mas é possível. Amém? Então, nós precisamos, a única maneira de nos livrarmos dessa herança maldita é através da morte. Então, peraí, a morte é o segredo da libertação da nossa vida. Jesus nos incluiu em sua morte, amém? Então, quando Jesus morreu, Ele morreu também por nós. Então, todo o ato que Cristo fez, Ele fez pela sua descendência, nos dando essa herança. Nós morremos com Ele na cruz. Olha o que diz 2 Coríntios 5, verso 14. Abre lá para nós. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Amém? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45 e 48, que a gente não vai ler, Paulo atribui a Cristo dois títulos maravilhosos. O primeiro, o último Adão. O último Adão aponta para a soma total da humanidade, com a sua morte. E ele atribuiu também a Cristo o segundo homem, porque o primeiro homem foi Adão, o segundo homem é Cristo. Essa atribuição faz dele cabeça de uma nova raça, de um novo povo, com a sua ressurreição. Lá em 1 Coríntios 15, 22, você pode projetar, ele fala assim, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Deus então, irmãos, Ele não quer lá no céu pecadores perdoados. Presta atenção nisso. Ele não quer pecadores perdoados lá no céu. Ele quer filhos exatamente com a sua imagem e semelhança, mas também com a sua natureza. Consegue entender? Então, é você compreender o seguinte: imagina que o pecador é semelhante a um porco que gosta de viver na lama. Se a gente simplesmente se lavar, mas continuar sendo porcos, imagina, o que vai ter lá no céu? Porco limpo, porco lavado. Não é isso que Deus quer. Deus quer cordeiros. Mas como é que um porco vai virar um cordeiro? Só tem um jeito: morrendo. Amém? Morrendo. Porque aí você vai nascer de novo, uma nova criatura, um cordeiro. E é esse que Deus quer com ele lá no céu. Entende isso? É claro que com a morte de Cristo na cruz nós morremos com Ele. Com a sua ressurreição nós também nascemos espiritualmente com Ele. Mas como é que nós vamos pegar a nossa alma e transformá-la num cordeiro? Morrendo diariamente. Então, além de crer em Cristo,
que Ele fez toda a obra maravilhosa para nós, nós precisamos todos os dias morrer para o nosso eu, para o nosso ego, para a nossa justiça própria. Sabe, infelizmente, nós vivemos num tempo em que as pessoas, elas olham para si mesmas, eu o tempo inteiro, eu me amo, eu. Isso é ego, isso é justiça própria. Nós, evidentemente, entramos numa disputa para brigar por nós trabalhamos o dia inteiro para nosso sustento, nós fazemos todas as coisas por nós, mas nós precisamos lembrar quem nós somos no Senhor quando nascemos de novo. Eu quero ler um texto com você em Efésios 2, de 6 a 10, são 4 versículos, amém. E aí ele fala o seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para que nós a praticarmos. Então entenda aqui que tem 2 coisas interessantes. Primeiro, a salvação não é pelo que você fez ou deixou de fazer, é por fé. Mas, em segunda instância, Deus nos preparou para que, uma vez nascendo de novo, vivêssemos aqui praticando boas obras. Você percebe que são 2 momentos diferentes da nossa vida cristã. Nós já estamos salvos. Depois que nós batizamos, nós já nascemos de novo, morremos para o mundo e nascemos de novo. Nós somos novas criaturas, ETs aqui nessa terra, amém? Porque nós somos cidadãos do céu, amém? Mas nós precisamos transformar a nossa alma, reter a luta do nosso corpo, porque o nosso corpo vai lutar contra o espírito. Temos que segurar esse corpo, amém? Então é um trabalho que depende de nós, é um trabalho que depende de disciplinas espirituais, para que nós consigamos viver uma vida diferente aqui nessa terra, agora que nós somos novas criaturas. Nós não pertencemos mais ao mundo, nós não estamos debaixo do pecado, amém? Então é isso que nós precisamos entender como cristãos. Quando nós falamos de graça para você, nós não estamos dando liberdade para você pecar. Não, pode pecar à vontade, Jesus perdoou mesmo. Não, nós estamos dizendo para você, você não é mais escravo da lei, mas você agora é livre. E esta liberdade que você tem em amor no Senhor. E é isso que me faz não querer mais misturar na lama, porque agora eu não quero mais ser aquele porco limpo, eu quero ser um cordeiro na presença do Senhor, amém? Então nós precisamos viver essa vida digna de Cristo, abandonar definitivamente o velho homem, ganância, egoísmo, mentira, prostituição, idolatria, falsidade. Nós precisamos deixar a hipocrisia. Nós precisamos do nosso meio aqui viver uma vida santa, verdadeira, alegre na presença do Senhor, porque Ele nos trouxe essa alegria. O Evangelho, irmãos, ele consiste em 3 coisas: justiça de Deus, paz e alegria. Se Jesus me justificou, eu agora não tenho condenação, por isso eu tenho paz, não há acusação contra mim, embora o diabo se esforce e use as pessoas até do nosso meio, da nossa família, para nos acusar, mas eu vou te falar uma coisa, não há acusação contra nós, e se não há acusação, eu tenho paz, e se eu tenho paz, eu tenho alegria. É assim que nós precisamos viver uma vida plena. Então, não deixe o Espírito que vive em você entristecer. Viva uma vida santa, digna da presença do Senhor, porque agora Ele mora em você.
Nós somos novas criaturas e nós devemos amar, especialmente a nossa família. Olha a nossa família aqui, são vocês, é os da igreja. Por isso que quando eu vou fazer um trabalho, eu vou chamar um irmão da minha igreja para fazer para mim. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu vou perguntar, será que tem alguém da nossa igreja que vende? Vou lá comprar dele, porque eu vou abençoar os meus irmãos aqui da igreja. É assim que nós devemos viver, é amar os da igreja, é amar os nossos irmãos, é abrir mão muitas vezes do meu direito, abrir mão muitas vezes de coisas que poderiam vir para mim, para eu poder abençoar o meu irmão. Nós precisamos aprender a viver assim, amém? Você que está ouvindo hoje, eu vou pedir a você, tome o caminho da cruz e receba o poder da cruz. Jesus fez uma obra da cruz, mas existe um poder na cruz, para crucificarmos o nosso eu, crucificarmos o nosso ego, e vivermos para os irmãos, e amar os irmãos. E o próprio Deus nos diz, aquele que dá de comer, aquele que ama o seu irmão, está fazendo isso para mim. Nós precisamos aprender isso. Abre para mim, por favor, lá em Lucas 9, 23. Olha o que é que Jesus nos fala nesse texto. Ele diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, todo dia, tome a sua cruz e siga-me. Eu não sei se a versão está igual. Abre aí, Carlinho, por favor. Lucas 9, 23. Eu não sei se essa versão está igual aqui. Dizia a todos, Jesus, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, a mesma linguagem, tome a sua cruz e me siga. Nós precisamos tomar a cruz uma vez por mês, gente? É só dia 1º de janeiro, na virada do ano? Não. A Bíblia fala para ser diariamente. Então, viva uma vida digna, sem peso, sem acusação, mas com liberdade. Sabe, é levantar pela manhã, para começar aquele dia, ler a palavra, falar com o Senhor, e dizer para você mesmo, eu quero negar o meu eu não vou viver para mim. Pessoal aqui nos Estados Unidos, eles falam assim, nossa, aqui se você não trabalha, você não come, igual Paulo fala lá na Bíblia, mas é uma luta diária. Mas eu vou te dizer, irmãos, se nós aprendermos a viver para o Senhor, se nós aprendermos a depender do Senhor, nós vamos pregar o nosso ego lá na cruz, e vamos viver uns para os outros. Se cada um de nós aqui vivermos uns para os outros, amarmos uns aos outros, você pode ter certeza, nós vamos ser invencíveis, imparáveis. Nada pode nos resistir, se nós nos unirmos. Uma casa dividida é uma casa que acaba. Nós precisamos nos unir, nós precisamos andar juntos, olhar um para o outro, cuidar um do outro, pregar o nosso eu na cruz. Você sabe por que casais brigam? Porque ao invés de serem felizes, eles querem ter razão. Então eu te digo, irmãos, sejam felizes, deixa a razão, o ego de lado, prega ele na cruz, todos os dias, e você vai viver e receber o melhor dessa terra. Olha para a sua volta, vê quantos irmãos precisam da nossa ajuda. Nós temos feito visitas, e vou te dizer, às vezes você chega lá, o irmão não tem dinheiro para pagar a luz. É uma fase, às vezes acontece. Eu nunca vi o crente mendigar o pão, mas eu te falo, nós precisamos amar, nos doar uns para os outros. Que você viva uma vida na presença de Deus, descansando nele. Descansar no Senhor não é fazer nada, é uma vida direcionada, sabendo que eu vou levantar cedo para trabalhar, glória a Deus, mas Ele vai em minha frente, vai abençoar as minhas mãos, vai me dar sabedoria, e eu vou fazer num tempo mais rápido, trabalhando menos e ganhando mais. Que o Senhor possa te abençoar. Fique de pé.
Vamos agradecer a Deus. Eu quero encerrar no tempo exato. Amém? Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos dá uma vida de descanso. Nós vamos nos esforçar para viver nesse descanso. Nós vamos nos esforçar para acabar com o nosso ego. Acabar, ó Deus, com a nossa justiça própria. Porque não é eu ter razão que faz diferença, mas é o seu amor que faz diferença. Nos faz, ó Deus, viver nesses tempos de loucura do mundo, viver uma vida santa no Senhor. Nós não queremos mais ser escravos do Egito, mas nós não queremos mais viver no deserto, porque o crente que vive no deserto, ele vive pecando e se submetendo ao pecado. Nós queremos ser crentes que atravessam o Rio Jordão e vai viver em Canaã, uma vida no Espírito, cheios do Senhor, vivendo uma vida, ó Deus, onde nós não precisamos guerrear em Jericó, nós podemos caminhar em volta, porque o Senhor é que vai batalhar por nós, e é o Senhor que vai nos dar o melhor dessa terra, porque nós vamos morar em casas que não construímos, nós vamos comer frutas de árvores que não plantamos, e vamos beber água de poços que não cavamos, porque essa é a promessa, a vida de Canaã, a vida no Espírito. Nós queremos ser esse povo que come e vive do melhor dessa terra. Então nos abençoa, em nome de Jesus, guarda-nos e nos leva, Deus, para vivermos uma vida santa na Tua presença, no descanso, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.